Olá pessoal, hoje, no terceiro episódio do quadro Papo de Especialista, vamos falar de educação, transtornos de aprendizagem e OSCENA. Para falar sobre esse assunto, contamos com a presença da doutora Ângela Matilde Soares e da fonoaudióloga Luciana Filippetto. Ângela é professora, pedagoga, psicopedagoga, psicoanalista, escritora, diretora da Clínica Aprendizagem e Companhia Saúde Integral e presidente do Congresso Internacional Brain Connection Brasil. Luciana é a coordenadora do setor da fonoaudiologia da Clínica e Instituto de Aprendizagem e Companhia Saúde Integral. É um grande prazer contar com a doutora Ângela e a fonoaudióloga Luciana nessa entrevista. Roda a vinheta. Eu não posso falar sem primeiro dizer, doutora Soares, o seu currículo, a sua experiência, o seu trabalho, para mim, na realidade, alcançar o mesmo poderia ser o sonho de qualquer pessoa. Muito obrigada. Então, para mim, não somente é um prazer, é um honor poder falar com você. Eu gostaria de falar muito do projeto da sua clínica, porque, para mim, eu gostaria muito, ao início, na verdade, você falar um pouco de como pode ser criada uma coisa assim, na verdade. Porque, para mim, é um projeto muito interessante, muito diferente a todos os outros projetos que eu olhei, na verdade. Gostaria muito, na entrevista, eu adoro a fonoaudiologia, eu conheci a fonoaudiologia no ano 2016, na verdade, então, há 3 anos, agora 4, mais ou menos, eu conheci a fonoaudiologia. Eu falei todas as vezes nas turmas, a Luciana temos aqui, pode testemunhar ela, que para mim a fonoaudiologia é o primeiro profissional que tem que avaliar a criança com distúrbios de aprendizagem, mas após é muito importante o trabalho de outros profissionais, além da fonoaudióloga. Então, eu gostaria muito, sobretudo, falar disto, do conceito da multidisciplinariedade numa abordagem dos distúrbios de aprendizagem nas crianças. Primeiro, eu quero agradecer, é um prazer estar com você. Quando eu fiquei sabendo do seu trabalho também, a primeira coisa, eu liguei para lá e falei assim, pode fazer sem ter fono? Aí eles falaram, não pode. Eu falei assim, então não é comigo. Mas a Lu, ela resolveu fazer e trouxe para a clínica esse novo olhar, né, de estimulação. E como que surgiu isso na minha vida? Eu sou disléxica, né, e descobri a dislexia tardiamente. Então, eu passei por toda essa dificuldade, a minha vida toda acadêmica, achando que eu era burra, né? E na minha burrice eu não sabia entender como lidar com isso, porque eu tinha outras habilidades, outra competência, mas era burra, né? Eu era burra em relação ao que me ofereciam, né? Mas não em relação às minhas competências. Então, fui levando. E aí eu arrumava estratégias para diminuir a minha dor. Então, eu não conseguia ler, então eu arrumava uns gestos de leitura para poder ficar mais leve. Então, quando a professora falava comigo, eu fingia que eu estava lendo. Então, eu fazia... E a professora achava, está lendo, né? Depois ela descobriu que isso não era leitura, era só manipulação dos lábios. E aí fui arrumando estratégias. Mas eu percebia que aquela falta de investimento em mim estava me colocando numa situação muito ruim. Eu me sentia muito triste pela situação que eu vivia. Primeiro, graças a Deus, eu nasci num berço, né, mais favorável. Então, isso me proporcionou escolas melhores. Mas quando eu cheguei na escola, existia 2 negras nessa escola, eu e a minha irmã.
Então não dava nem para a gente trocar figurinha, né? Porque estava na mesma casa e tudo. Então já tinha questão da cor, já tinha questão do cabelo e N outras coisas, porque né, há 50 anos atrás o preconceito era muito mais forte do que agora. Então, era assim, era muito difícil. E a professora não me dava esse respaldo, então era aquela pretinha que não sabia ler, que não sabia escrever, que tinha o cabelo dividido, que era Avenida Amazonas contorno, etc. Então, assim, era muita coisa. Então, eu desenvolvi muito a minha questão socioemocional. Então, a minha questão social ficou muito boa, porque eu dava conta de trabalhar com toda aquela situação, porque eu estudei nessa escola até no antigo ginásio. Então, eu tive que aprender a conviver. E a minha irmã não deu conta, ficou 1 ano sem ir na escola pela tensão do terror. Então, imagina como que isso era forte. Né? Então, a minha família teve que pagar um professor para dar aula para ela lá, e aí no final do ano ela submeteu a prova para poder passar. Então, a gente viveu momentos terríveis mesmo da academia. Então, eu tive que ir, na época, a gente tinha que fazer admissão para entrar no ginásio. Essa admissão era terrível também, né? Se não passasse na admissão, voltava para a 4ª série e esperava aquela coisa toda. Então, eu fui entrando em pânico com aquilo e vivi N emoções com aquilo. Então, eu não dormia, eu pensava nisso. Então, a minha infância foi toda terror acadêmico. Então, eu posso falar o terror acadêmico com uma professora chamada Santinha. Imagina, né? Então, é muito difícil isso. Aí, até que tinha uma professora que ficou amiga da minha irmã mais velha e que dava aula nessa escola, e a diretora era a irmã dela. E a minha irmã mais velha pegou e falou com essa, não é possível, ela consegue fazer tudo, então tem alguma coisa errada. Tá. Aí essa professora falou com a diretora falou com a professora, e a professora achou ruim comigo, chamou meus pais. E aí começou a perseguição. Uma criança de 8 anos sendo perseguida pela professora. Então, tudo que eu fazia era ruim. Nossa, foram momentos muito, 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 muito pesados mesmo. E aí, com isso tudo, chamaram meus pais para poder falar que eu não tinha jeito, acabou. Que eu tinha que arrumar um curso para poder ficar em casa, esperar marido, ou, como eu era muito bonita, eu teria que ter um outro destino, né? Vocês imaginam qual que é o destino. Então, e eu nem sabia desse destino, né? E a minha mãe falou assim, você vai fazer magistério. E eu fui treinada para fazer magistério. Só que com essa professora, ela resolveu me dar aula em casa. E quando ela me deu aula em casa, eu desabrochei. Eu comecei a ler, comecei a escrever, comecei a fazer poemas e tudo. Aí, né, a outra professora falou, mas como que você conseguiu isso? Eu falei assim, a Dodora me ensinou. E essa professora está viva até hoje, eu tenho convívio com ela. A Dodora me ensinou. Ela falou, mas como que ela conseguiu? Porque você é tapada igual pedra. Olha que coisa. Aí ela falou, mas como que ela conseguiu? Eu falei assim, porque ela não é a Dona Santinha. E aí começou o meu percalço. Aí, depois disso, saí da Dona Santinha, a admissão foi abortada do sistema educacional. Então, eu já entrei no ginásio, né? Não teve admissão. Falei, oba, Jesus está me ajudando. Aí entrei numa escola que era dificílima, uma escola pública dificílima, que só estudava lá magnata. Então, eu entrei nessa escola por merecimento, por teste, consegui, entrei nessa escola e estudei.
E aí eu começava a fazer conexões sinápticas, muitas conexões, tinha muito amigo, fazia movimentos, era muito interessante. Mas sempre com as dificuldades. Aí, quando eu entrei para. Com 17 anos, eu formei no magistério, comecei a dar aula, e no magistério eu conheci uma renomada fonoaudióloga aqui, que trouxe a fonoaudiologia para o Brasil, e fazendo um curso no magistério, eu conheci a Eletra. E aí ela viu e falou, opa, tem alguma coisa diferente. Essa sua dificuldade que você tem parece dislexia. E aí eu descobri a dislexia. Então não era burrice, era dislexia. Tá? E quando eu descobri essa dislexia, eu fui buscar recurso, eu fui buscar tratamento, eu fui ver o que eu podia, o que eu não podia. E com isso tudo, com toda essa miscelânea, e fazendo pedagogia, eu descobri que tudo aquilo que eu sentia, eu teria condição de fazer uma coisa diferente. Porque eu era inclusiva, mas não tem lugar para o inclusivo dentro do nosso sistema educacional mundial. Né? Não é só no Brasil. O Brasil é muito pior, mas no sistema mundial é muito difícil. Então, eu comecei, né, e indo, até que na pedagogia eu me surpreendi que é um curso que liberta qualquer um, desde que você realmente queira fazer uma diferença. Então, eu formei em pedagogia e daí em diante fui fazendo outras formações, e daí saiu o sonho de ter um espaço multidisciplinar que atendesse a todo mundo. Então, o primeiro espaço multidisciplinar foi o da aprendizagem de companhia. E daí, vários profissionais foram saindo de lá e montando os seus espaços. Mas eu nunca mostrei o meu segredo, né? Como que era isso? Como fazer essa conexão? E qual que é o segredo? O segredo é, primeiro, a vivência, né? Que eu vivenciei na pele, tudo isso. Então, quando a gente vivencia na pele, a gente tem a questão afetiva muito aprimorada e refinada, porque você não quer que faça com os outros o que fizeram com você. E aí a questão dos braços, né? O que cada um faz para contribuir. Então, resumindo toda a tragédia fabulosa, é essa daí mesmo. Ótimo. Eu agora estou ainda mais agradecido por ter a oportunidade de falar com você. Ainda cresceu minha admiração. Obrigada. Tudo o que você tem aprendido, todo o seu conhecimento foi alcançado com uma dificuldade na leitoescritura. Uhum. Isto é superação. Isto é sobrevivência. E agora compreendo porque no projeto tem muito da sua vivência pessoal. Você aprendeu da melhor escola que temos na vida, a experiência, na realidade. E o projeto é somente projetar nas demais pessoas aquilo que aconteceu em você. É ótimo projeto. Parabéns, de coração. Obrigada. Essa história, desculpa, mas doeu. Vamos agora superar a parte emocional, vamos tirar para frente a entrevista. Porque eu também estou um pouco emocionado agora, na verdade. Nossa. Eu falo todos os cursos, Luciana tem certeza disto. Para mim, a importância que tem na fonoaudiologia, no primeiro abordagem dos problemas de aprendizagem de uma criança. Uhum. É a avaliação do ouvido dela, é a avaliação do processamento auditivo dela, é muito importante, porque eu acho que o processamento é prévio à função executiva. Isso. Atenção, memória de curto prazo. Eu também acho que tudo é construído da baixo para cima. Uhum. Da parte periférica para a parte mais central. Da orelha
para o processamento, para pôr atenção à linguagem, à função, à leitura, escritura, à função que seja. Então, por isso é muito importante o conceito da multidisciplinariedade. Por quê? A fono vai intervenir na primeira abordagem, mas após vai ser preciso também uma abordagem psicopedagógica, uma abordagem psicológica, e muitas vezes a criança, os distúrbios dela, além da emoção da criança, tem muita relação, algumas vezes, com a conduta dos pais. Também importante, eu acho que o problema da aprendizagem é um problema familiar, na realidade, porque vai afetar toda a família. Então, o fato de trabalhar após da fonoaudiologia, a psicologia, a psicopedagogia, é a soma de todas as forças que podem tirar o distúrbio de aprendizagem na criança. Mas uma coisa que eu gostaria de falar para você, a ordem, porque muitas vezes na multidisciplinariedade, a ordem da intervenção é muito importante. A respeito da ordem, qual é a opinião de você? A questão da ordem, ela é fundamental, porém, ela tem que acontecer conjuntamente. Como você disse, a questão do fono, né, nos transtornos de aprendizagem são fundamentais, né? E, infelizmente, tem muito fono que ainda não atentou para isso, na questão da formação e de investimento. Dentro da fonoaudiologia, hoje nós temos um espaço para fonoeducacional, que isso é tremendo, isso dá um chão para a fonoaudiologia, para esse tipo de assistência que o Sena tem. Então, e essa fonoeducacional, ela tem esse intercâmbio com o professor. E isso é muito bom, porque você está lá no chão da escola, você fala a linguagem do professor, você traz esse professor para dentro desse universo e dá para ele um escopo, um subsídio de fundamentação teórica. Por que isso que eu falo isso? Porque durante muito tempo o fono clínico, ele era clínico dentro da educação. E aí ele deixava de ser preventivo, e só interventivo, e mostrando para o professor a falha dele. Então, isso fazia o quê? Deixava o professor impossibilitado, tá? E, ao mesmo tempo, assustado com esse profissional. Por quê? Chegou lá e só vai criticar? Não, agora não. Com esse fono educacional, ele chega, ele divide experiências, ele traz soluções, ele previne qualquer dificuldade, acompanha esse marco de desenvolvimento da criança, e essa parceria da fono com a educação foi um casamento tremendo. Muito bom, a educação ganhou muito. Só agora a pedagogia ela precisa despertar que ela é uma cientista da educação. E nós precisamos de um relatório pedagógico com força, sabe? Que tenha conteúdos bem aprimorados, que facilite a intervenção. Porque a educação só terceiriza. O fulaninho está com problema? Vai para o médico. Está com problema? Vai para o psicólogo. Está com problema? Vai para a fono. Então, terceiriza. Nós precisamos parar de terceirizar e fundamentar o porquê eu necessito desse profissional. Eu necessito porque ele tem suspeita que ele tem uma dificuldade de figura fundo, ele tem uma troca significativa, então eu preciso de um fono, tá? Por causa disso. Então, ele senta, ele tem dificuldade, ele vira toda hora, né? A predominância dele é de uma orelha e não é na outra, a questão motriz dele é uma questão tem uma dificuldade. Então, nós precisamos respaldar o profissional da educação a fazer bons relatórios, para que nós, enquanto clínicos, tenhamos subsídios e dar para esses profissionais, né, como chegar na escola, e não chegar com a mega
né? Eu sou mega, eu sou da saúde, eu tenho isso. Não. Chegar assim, é um profissional para profissional, é um cientista para um cientista, dividindo experiências e informação. Mediante isso, com essa competência do profissional, eu tenho condição de buscar a equipe como um braço para que eu tenha um diagnóstico assertivo. Então, eu preciso de um fono para me dar todo esse funcionamento, né, da criança ou do adolescente. Eu preciso de um TO para trabalhar toda essa questão de funcionalidade, tá? Tanto de questões de vida diária, como questões sensoriais. Eu preciso do psicopedagogo para a questão da organização da aprendizagem, como que ele aprende, como ele não aprende, se ele tem essa flexibilidade, né? Eu preciso de um psicólogo para ver a questão da fundamentação dele, cognitiva, comportamental, tá? Eu preciso até da psicanálise para ter essa escuta respaldada da família com a questão desse intercâmbio. Eu preciso do médico, né? Para poder ver essa funcionalidade também. Eu preciso de um fisioterapeuta para ver a questão postural, para ver se tem protusão ou não. Eu preciso de todos os profissionais. Essa que é a beleza da multidisciplinariedade. Cabe todo mundo, né? Então, eu não tenho que ter um, não. Cabe todo mundo na hora certa, né? E nessa hora certa, nós levantarmos um diagnóstico por evidência, científico. Aí sim a coisa é interessante. Ótimo, doutora. E, além disso, na multidisciplinaridade também eu acho uma coisa muito importante. Ninguém tem mais importância que outro profissional. E eu acho que também isto precisa acontecer na multidisciplinaridade. Eu ouvi uma coisa de você, eu gostaria de comentar agora. Eu lembro falando no curso, de Luciana e outros dos cursos, falar muitas vezes. Eu acho que o professor precisa conhecer a figura da fono. Porque eu acho que o professor não conhece a figura da fono. Eu muitas vezes falava, a fonoaudiologia precisa ir embora, procurar outros profissionais e apresentar aos outros profissionais. Mas eu acho também uma coisa. Não é possível que na universidade, na formação dos professores, seja importante também que o professor conheça a figura da fono, do psicopedagogo, do psicólogo, dos outros profissionais. Porque muitas vezes o que acontece, o que você falou, terceiriza. Vai para a fono, não conhece o que vai fazer a fono na realidade. Não conhece o trabalho do psicopedagogo na realidade, muitas das vezes. Uhum. Eu acho que o início, na realidade, da comunhão entre a fonoaudiologia e o professor é precisamente que o professor seja melhor formado no aspecto da multidisciplinariedade. Uhum. Certeza. Com certeza. Eu acho que quando você coloca, Jordi, que existe, né, qual a ordem para esse paciente? A ordem é a prioridade. Desde que você fez um diagnóstico bem feito, com uma equipe, né, que se fundamenta no científico, que sabe o que aquele paciente realmente necessita, ali aquela equipe é capaz de criar essa ordem de prioridade. Às vezes não é a fono prioridade. Eu sei da sua paixão pela fonoaudiologia, né? Mas às vezes é uma questão de treinamento de habilidades sociais, ou é uma questão emocional ali que vai surgir no âmbito da terapia. Muitas vezes no consultório da fonoaudióloga são detectadas questões muito sérias de emocional, né, do emocional daquela criança. Então, a prioridade é sempre essa, o diagnóstico tem que ser muito bem feito. Então, por isso que essa questão multidisciplinar, ela deve ser, né, bem considerada pelas equipes, pelas clínicas, né, porque a partir daí nós teremos um rumo do tratamento daquele ser humano, né, daquela pessoa
potencializando suas habilidades, trabalhando suas habilidades e fazendo o que fizeram com a Ângela num determinado momento da vida dela. Mostraram para ela que ela tinha condições de prosseguir e de ser diferente dentro da diversidade dela, mas que tinha capacidade, né? Conviver com ela é maravilhoso, porque é uma pessoa muito inquieta na busca do conhecimento, ela está sempre pondo a equipe para frente, pondo a gente para estudar mesmo, né? Ela hoje direciona um centro de pesquisa da União Europeia até. Nós estamos lançando agora 13 livros no Brain Connection, então muita produção científica com pessoas, muitos laboratórios famosos ligados à clínica. E o foco da clínica é o diagnóstico multiprofissional. Então, assim, vem gente do Brasil, do mundo, para fazer diagnóstico na clínica. Porque a gente acredita que a partir desse momento é que a gente direciona e põe as prioridades de cada paciente, né? E é capaz de transformar vidas, porque a gente tem exemplos lindos, né, de desabrochares igual da Ângela, né, de criança que vem com a autoestima muito baixa e conseguem resgatar a autoestima, a cidadania, conseguem se reinserir no ambiente escolar. Então, isso que é a beleza. É a beleza da educação, que é possível transformar, né, todos nós, desde que haja, né, por parte até mesmo das escolas, né, essa questão de ver que o termo incluir já é exclusivo, já é praticamente exclusão. Se eu tiver que usar inclusão, eu já estou com alguém que está sendo excluído, né? Então, a gente lá na clínica, a gente não tem essa temática muito voltada para essa terminologia, porque a gente acredita na habilidade individual, em todas as possibilidades, tipos diversos de aprendizagem, de condições de aprender, de inteligência diferente. Então, se você produz uma ferramenta ou tem uma prática pedagógica voltada para um indivíduo, para o coletivo, onde todos possam aprender, aí é a beleza. Isso é o poder transformador da educação. E é por aí, né? E a fono é, sim, apaixonante. Eu acredito que é uma das profissões da saúde mais completas que existem. A gente estuda de tudo. E dá pitaco com neuro, com otorrino, com todo mundo. Com dentista, com ortodontista, com pediatra, conversa na escola, né? Eu venho de uma formação da fono hospitalar, aí caí na clínica da Ângela, hoje eu sou fono educacional, e assim, eu fico apaixonada, né? E fico muito agradecida pelas suas palavras quando você se retrata, né, e se refere à fonoaudiologia, com tanto brilho no olhar, porque é realmente uma profissão maravilhosa. Eu que agradeço. Vou conhecendo um pouco mais a clínica de vocês. Eu tenho algumas sensações. Eu não tenho nenhuma dúvida que uma grande equipe, com certeza, mas uma grande equipe somente é possível se tem um grande líder. Sim. Eu acho que vocês têm um grande líder na clínica. Eu gostaria de fazer uma pergunta, pode ser que seja um pouco pessoal. Se você acha assim, eu peço desculpas. Mas eu tenho toda a certeza que você é uma mulher com muito conhecimento, muita experiência na vida. Mas eu tenho a certeza também que uma das coisas, é uma percepção somente, das coisas que podem fazer a diferença na clínica e outros profissionais é a intuição de você. Você é muito intuitiva. Pode ser? Uhum. Isso é fundamental. Eu gosto muito de interagir com a Lu, que a Lu é muito competente e ela também tem esse tino, tá? Essa vontade, esse investimento.
Então, a gente troca muita informação. E dentro disso, quando a gente está em reuniões clínicas, a gente vai trocando. Uma fala, outra fala, a neuro fala, todo mundo fala, a gente chega num denominador comum, e o interessante, a coisa mais linda do mundo, é quando todo mundo fecha a mesma coisa, né? E essas famílias, elas mostram alívio. Nossa, que coisa interessante! Nós demos uma devolutiva onde que o pai não acreditava e tudo, e de repente, no decorrer da gente dando essa devolutiva, o pai pega e fala assim, nossa, eu tenho essa doença, e a mãe negou essa doença, e a gente chegou a essa patologia e justificar tudo aquilo que estava acontecendo com ele através dos olhares, através da busca, através da investigação, né? Então, isso foi maravilhoso, quando o pai chega para você e fala assim, nossa, mas a gente escondeu o que eu tinha e vocês conseguiram chegar nesse denominador comum. Isso não tem preço, isso não tem preço. Então, assim, é intuição, é investimento, é a sustentação teórica, né? É ciência, é pesquisa, e isso nossa, eu ia ficar falando aqui 3 horas. Eu poderia ouvir falar a doutora 2 horas, 3 horas. Não, Jordi, ela é incrível, é uma pessoa incrível. incessante a energia dela. Eu falo que ela vive de luz, porque ela não dorme também. Mas é tão apaixonada. Ela é apaixonada por ele. É apaixonada com o seu trabalho. Vou fazer uma pergunta para você, Luciana. Fale um pouco da experiência do Sena com você na clínica. Eu gostaria de ouvir. O Sena... quando eu fiz o seu curso, né, eu estava em busca estava questionando muito, porque eu sou muito ávida para tudo que é novidade, principalmente pelo que é ferramenta tecnológica que eu posso agregar no tratamento. E como lá na clínica ela quer tudo de ponta, sempre de ponta, eu falei, então a gente tem que correr atrás para ver o que é o Sena. Eu me lembro até que você perguntou, né, o que estava buscando lá, eu até te respondi, eu estou buscando respostas para eu chegar a uma conclusão se vale a pena investir ou não. E hoje eu te falo, eu acho o Sena fantástico. As respostas que a gente tem com as crianças é muito legal. Essa semana mesmo eu terminei o Sena em um paciente que tem 12 anos. Aí ele virou para mim e falou assim, antes, Lu, eu não conseguia detectar os passos da minha mãe. Então, quando eu estava jogando, a minha mãe vinha devagarinho e me pegava no flagra. Agora, eu estou percebendo os sons do passo dela lá embaixo, quando ela sobe a escada. Eu já vou lá, corro, desligo o computador e finjo que eu estou lendo. Eu falei, Veja, ele conseguiu ter, né, um avanço aí de figura fundo, de filtro, fabuloso. Então, assim, eu acho lindo quando eles me contam essas devolutivas, porque no final do Sena eu sempre peço para eles me contarem o que você sentiu de diferença na sua vida, né? O que fez? Então, assim, é cada história muito prazerosa de ouvir. E eu acho que, assim, tem que disponibilizar para mais pessoas mesmo. Faz muita diferença. E agregou demais, né? Nessa questão, porque de transtorno de aprendizagem, 90% tem alteração de processamento auditivo, que a gente vê isso muito na clínica. É raro um PAC que não vem alterado num transtorno de aprendizagem. Isso, mas o interessante, além, não é o fazer, mas é entender essa ferramenta. Né? Então, quando a Lu traz, ela explicou tudo, ela deu uma aula para a equipe sobre o Sena, tá? Para todo mundo entender quando enviar, né, para os pacientes,
Então, não foi simplesmente assim, ela foi fazer o curso, não, ela trouxe para a gente, trouxe a pesquisa, juntou a equipe, então ela deu essa aula para nós, nos capacitando o que era essa ferramenta. Muito bem. Eu não posso dizer outra coisa que agradecer o tempo que compartilhou conosco. É uma experiência para mim que vai ser difícil de esquecer, na verdade. Obrigada. Eu agradeço a Luciana, você confiou no SENA, no projeto do SENA. Eu agradeço muito que seja incorporado na clínica da doutora Soares, porque isto, na realidade, é um honor para a SENA Brasil que a nossa ferramenta seja uma ferramenta mais no conceito multidisciplinar da sua clínica.